A paz do Senhor a todos. Hoje vou dar uma lida no capítulo 2 do profeta Malaquias. Mas antes vou dizer a vocês quem foi o profeta Malaquias. O profeta Malaquias foi contemporâneo de Esdras e Neemias, no período após o exílio do povo judeu na Babilônia, em que os muros de Jerusalém tinham sido já reconstruídos em 445 a.C., sendo necessários conduzir os israelitas da apatia religiosa aos princípios da lei mosaica. Primeiro aqui, para quem não sabe, né, quando fala contemporâneo, que ou que viveu ou existiu na mesma época, no caso aí de Neemias e Esdras, tá? E também diz na lei mosaica, para quem não sabe, lei mosaica é a lei de Moisés. A lei de Moisés é um termo usado com frequência na Bíblia. Em primeiro lugar, por Josué. O termo lei mosaica é usado nos textos acadêmicos. A lei mosaica é composta por um código de leis, formado por ordens e proibições, tá? E continuando, vamos lá, vamos ler agora o capítulo 2 de Malaquias. Ouçam, sacerdotes, este mandamento é para vocês, para os sacerdotes. Escutem-me e decidam honrar meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, pois, do contrário, enviarei maldições sobre vocês. Amaldiçoarei até mesmo as bênçãos que receberam, né? Na verdade, já as amaldiçoei, pois vocês não levaram a sério a minha advertência. Você vê só, vai amaldiçoar as próprias bênçãos sobre os sacerdotes, por causa da desobediência deles. Castigarei seus descendentes, esfregarei em seu rosto o esterco dos sacrifícios que vocês ofereceram em suas festas sagradas, e os lançarei no monte de esterco. Assim vocês saberão que enviei este mandamento para que a minha aliança com os levitas continue, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos lá, levitas, para quem não sabe. O termo levita tem se popularizado com a forma como são chamados, especialmente os ministros de louvor e músicos evangélicos nas igrejas. Foi a partir desse momento que os levitas foram separados como servos de Deus, uma espécie de sacerdócio. Eram formados pela família de Arão e seus auxiliares. Bom, tribo de Levi. Na tradição judaica, um levita é um membro da tribo de Levi. Quando Josué conduziu os israelitas na terra de Canaã, os levitas foram a única tribo israelita que recebeu cidades, mas não foram autorizados a ser proprietários da terra, porque o Senhor Deus de Israel é a sua herança. Eles não precisavam da terra. Por isso que depois daí vem aquela historinha do dízimo, cada um pertencente à sua terra, daria 10% da colheita. Colheita, tá? Produziu cana, 10% da cana para os levitas, os sacerdotes. Produziu milho, 10% da colheita do milho. E assim vai. E hoje em dia eles fazem uma confusãozinha, mas isso é para outro dia a gente explicar. Continuando. O propósito de minha aliança com os levitas era dar vida e paz. E foi o que lhes dei. Para isso era necessário que me temessem. E eles demonstraram grande temor por mim e reverência por meu nome. Transmitiram ao povo a verdade das leis que receberam de mim. Não mentiram nem enganaram. Andaram comigo, vivendo de modo pacífico e justo. E desviaram muitos do pecado.
As palavras do sacerdote devem guardar o conhecimento de Deus, e o povo deve buscar o sacerdote para receber instrução, pois ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês, sacerdotes, se desviaram dos caminhos de Deus. Suas instruções fizeram muitos cair em pecado. Vocês quebraram a aliança que fiz com os levitas, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é o que acontece na quase totalidade, eu falo isso aqui, gente, das igrejas, dos templos de pedra, sejam eles presbiterianos, pentecostais, neopentecostais, batistas, assembleianos, seja onde for, a gente não vê pregar a aliança única. E aqueles que falam superficialmente, pouquinho, porque vocês podem pensar, pô, mas eu estou julgando. Não, eu não tenho vergonha de falar não, eu falo mesmo na lata. Eles não querem perder dizimistas, porque o mundo jaz do maligno, como diz o Senhor Jesus Cristo. Mas ele falou para termos bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E ele enfatizou falando, ele enfatiza, né? Quando a gente lê a Bíblia, é atual. Ele enfatiza dizendo, eu não habitarei em templos feitos por mãos humanas. Aí vocês vão dizer, então você quer dizer que a gente não pode ir para as igrejas do templo de pedra? Sim, claro, devemos congregar com os irmãos, mas não seguirmos o que o pastor da igreja presbiteriana diz ser a verdade, da Assembleia de Deus, e por aí vai. Nós temos que ter a Bíblia como profeta, é ela que nos ensina, é a palavra de Deus, tá? Porque hoje em dia está assim. O mundo se acomodou com as coisas do mundo, né? Divórcio é permitido nas igrejas, a segunda aliança, tá entendendo? E, gente, isso aí é pedra angular. Não adianta a pessoa ir no YouTube fazer um belo de um testemunho dizendo que foi salvo, que eu até acredito, tá? De repente essa pessoa, no decorrer do tempo, ele vai ser desperto, né? Mas ele está numa segunda aliança, está no casamento adúltero, tá? Então, despertar a igreja. Continuando a ler aqui, ó. Mas vocês, sacerdotes, se desviaram dos caminhos de Deus, suas instruções fizeram muitos caírem em pecado, é o que os pastores fazem, né? Muitos caem em pecado, né? Vocês quebraram a aliança que fiz com os levitas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso fiz que vocês fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, pois não me obedeceram, mas mostraram parcialidade na aplicação da minha lei. Parcialidade é o que acontece muito isso. Cumpre isso aqui, mas aquilo ali deixa para lá. Cumpre aquilo ali e aquilo outro deixa colar. É assim que acontece, tá? É assim. Não somos filhos do mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Então por que traímos uns aos outros e quebramos a aliança dos nossos antepassados? Judá foi infiel, e uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. Os homens de Judá contaminaram o santuário que o Senhor arma ao se casarem com mulheres que adoram deuses estrangeiros, né? Que o Senhor elimine das casas de Israel até o último homem que fez isso e que, ainda assim, apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. A oferta não é adiantar nada. Se você vai à igreja com a Bíblia debaixo do braço, amando o Senhor, que eu até creio que a pessoa está ali porque ama o Senhor, né? Mas não está com a vida digna, justa, oferta, joelho, oração, tudo que se fizer não passa do teto, não vai adiantar de nada. A outra coisa que vocês fazem, preste atenção, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer, e ainda perguntam por quê? Por que será? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens.
Muitos dizem que no Antigo Testamento, eu escutei um dia desse, uma pessoa falar para mim que não existia o casamento. As pessoas falam as coisas na ignorância, não sabem o que falam, né? Repetindo. E ainda pergunto por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens. Mas você foi infiel. Embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez seus votos de casamento. Acaso o Senhor não fez um só com a sua esposa? Casou, gente, é uma só carne. Ah, mas as pessoas se separam. A pessoa se separa, vai ser uma só carne com a outra, vai estar em adultério. Vai estar em adultério. Gente, quem dera, gente, quem dera, quem sou eu que pudesse ser abençoado na segunda aliança depois do divórcio? Quem dera. Mas não pode. Não pode. Continuando. Acaso o Senhor não os fez uma só com sua esposa? Em corpo, em espírito. Olha, em corpo e espírito. E, adição, está adicionando. Não está botando uma ou, não. Tá? Em corpo e espírito vocês pertencem a quem? Ao pastor? Aquele que fala que você pode se casar com outra pessoa? Não. Vocês pertencem a Deus, a aliança que Ele fez, assim como Ele fez com Israel, assim como Cristo fez com a igreja. Gente, é tão simples entender isso. É tão simples. Isso é literal, isso não é alegórico. Vamos lá. Acaso o Senhor não fez um só com a sua esposa? Em corpo, em espírito, vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer? O que o Senhor quer? Dessa união? Quer filhos dedicados a quem? Ao pastor? Não, a Ele, a Deus. Portanto, guardem seu coração. Permaneçam fiéis a quem é seu pastor? Não, a Deus. Permaneçam fiéis à esposa de sua mocidade. Vocês permanecendo fiéis à sua esposa, vocês estão sendo fiéis a Deus. Pois eu odeio o divórcio. Gente, quem está falando que odeia o divórcio? Vocês leem Bíblia? Não é possível que eu estou aqui falando isso diante da câmera, tá? Dando minha cara a tapa, achando que eu sou o sabichão. Quem odeia o divórcio, gente? Sou eu? É o pastor da tua igreja? Não, é Deus. Se Ele odeia o divórcio, vocês também têm que odiar. É simples entender isso. Pois eu odeio o divórcio, diz quem? O pastor da tua igreja? Da presbiteriana? Do Calvário? Da Batista? Não. Diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade. Diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Vocês cansaram o Senhor com suas palavras. Que palavras são essas? São essas palavras, essas mentiras, essas heresias que vivem pregando nas igrejas, no YouTube, né? De que maneira o cansamos? Vocês perguntam. Vocês o cansaram dizendo que todos que praticam o mal são bons aos olhos do Senhor. Aqui é a Bíblia do bebê. Você ouviu falar na Bíblia do bebê? O Senhor é compassivo. O Senhor é bondoso. Gente, claro que Deus, Ele demora a irar-se. Mas quando Ele vem, sai de baixo. Não adianta nem sair de baixo. Não adianta se esconder, a verdade é essa, né? Vocês cansaram dizendo que todos os que praticam o mal são bons aos olhos do Senhor e que Ele se agrada deles. E também ao perguntar, onde está o Deus da justiça? Meus queridos, é tão simples entender a Bíblia. Eu, nesses anos que eu estou estudando a Bíblia, eu não tenho com escatologia que fala sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio no pré-arrebatamento, né? Mas também não ridicularizo os irmãos que entendem ao contrário, porque é alegórico. É alegórico. Mas a pedra angular, que é a família, isso é literal. E muitos irmãos meus em Cristo não gostam quando eu falo isso, mas eu falo porque não é meu. Essa palavra não é minha, é do Senhor. Ele tem seus escolhidos desde a fundação do mundo. Ele tem todos os seus dias pré-determinados, mesmo quando éramos embriões no ventre de nossa mãe. As suas ovelhas ouvem a sua voz.
e ninguém as tira dele. Isso que me conforta, é saber que a gente vai pregar a palavra quando Deus diz: eu amaldiçoei aquela pessoa, mas ai de você que não vai lá para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, que eu, mesmo que eu tenha amaldiçoado aquela pessoa, vou responsabilizá-lo pela perdição daquela pessoa. E é isso que vai acontecer com vocês, pastores. Tá? É isso que vai acontecer com vocês, pastores da presbiteriana, dos pentecostais, das batistas, assembleianos, seja quem for. Eu não estou generalizando. Há exceções. Há exceções. É por isso que Jesus falou: a porta é estreita. Se a porta é estreita, então há exceções. Tá? Fique com Deus.